Glória a Deus. Pai, obrigado pelo momento de louvor. Obrigado, Deus, porque nós podemos te adorar. Nós tivemos esse momento especial, ó Deus, onde nós pudemos abrir o nosso coração, ó Pai, e com os nossos lábios te exaltar, ó Deus. Agora, Senhor, queremos continuar com a palavra, Senhor. Queremos, ó Deus, ser tocados. Queremos, ó Deus, aprender o Teu Evangelho. Queremos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza. Queremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa nos levar, Senhor, a enxergar a grandeza do Teu Evangelho. E nessa noite, ó Pai, é um privilégio para nós podemos estar, Senhor, reunidos em torno da Tua palavra. É um privilégio para nós o Senhor dar a nós o entender o Teu Evangelho. E tudo que nós queremos é que Teu Evangelho, ó Pai, produza filhos para Ti. Que Teu Evangelho seja pregado de tal forma que homens, ó Pai, venham ao arrependimento. Por isso, Deus, nós necessitamos que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, sobre mim e sobre aquele que vai ouvir a pregação, ó Pai. O sermão dessa noite, ó Deus, seja cheio da Tua glória, para a honra e glória de Ti, ó Pai. Amém, Jesus. Amém. Mais uma vez, graça e paz a todos. Na noite de hoje, nós vamos, mais uma vez, meditar no Santo Evangelho e nós vamos estar em torno da Palavra de Deus. Como nós falamos, nós estamos diante da carta de Romanos, onde nós estamos ministrando ela, e nós estamos sendo enriquecidos dia após dia, e isso tem sido para as nossas vidas e para as nossas almas algo gratificante e algo enriquecedor. No culto passado, nós vimos que a lei, o pecado e a morte, eles caminham juntos, são inseparáveis. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele se empenhou em mostrar o fim máximo, o fim de todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que ao olharmos atentamente para aquilo que ele nos ensina, existem apenas dois tipos de homens. Sempre existiu e sempre existirá. Existem aqueles que servem a Deus e existem aqueles que servem ao pecado. E com isso, o apóstolo Paulo, ele faz com que nós entendamos que aquele que trabalha para o pecado, ele terá um pagamento justo pelo seu trabalho prestado. E então nós vimos que a recompensa é justa, a morte, e não somente a morte agora, porém a morte eterna, que é a segunda morte, o lago de fogo. Então ninguém que trabalha para o pecado pode se queixar do salário que recebe. Porém, nós vimos também que o apóstolo Paulo, ele nos mostra que o dom do outro Senhor é algo gratuito, é algo que não merecemos. Tudo aquilo que nós temos no Evangelho, tudo aquilo que o Evangelho nos oferece,
A notícia que o Evangelho traz nos fala de graça, nos fala daquilo que não merecemos. Por isso que o Evangelho ele é tão ofensivo aos homens, pois o Evangelho ele tira o orgulho, a soberba. Então nós vimos no culto passado e ficamos maravilhados, pois o apóstolo Paulo ele faz com que nós entendamos isso. E hoje nós vamos prosseguir na carta a qual nós estamos meditando, e nós vamos entrar no capítulo 7, e o capítulo 7 vai nos fazer entender como agora nós, cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, nos relacionamos com a lei. Pois o apóstolo Paulo ele vai nos ajudar a enxergar essa doutrina. Então, amados, hoje, ao dar continuidade à carta de Romanos, nós temos que lembrar que o pecado, a lei e a morte, elas caminham juntas. É sempre importante frisar isso, pois isso faz toda a diferença para nós. E hoje então, agora no capítulo 7 que nós vamos iniciar, nós vamos prestar atenção nas coisas profundas que o apóstolo Paulo tem a nos dizer. Então, para começarmos, eu quero ler o capítulo 7 do 1, ele todo, e depois nós vamos nos apegar do versículo 1 ao versículo 6. Então a palavra de Deus diz assim, você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos capítulo 7, versículo 1 em diante, pois agora nós chegamos no capítulo 7. E o capítulo 7 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não reconheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado,
e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei, do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Romanos 7, do 1 ao 25. Amados, o texto que vamos nos apegar e a porção do Evangelho que vamos nos atentar é essa. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido libertos da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Amados, aqui está então a porção a qual nós vamos ler e meditar. É importante para nós entendermos que o apóstolo Paulo, ele vai nos ajudar a entender a nossa relação com a lei agora. Agora, amados, o apóstolo Paulo passará a mostrar a nossa luta diária, constante contra o pecado, tendo ele lançado o fundamento da união na morte e ressurreição de Cristo como fonte da salvação. O apóstolo se aprofundou mais sobre o relacionamento do crente com a lei. E aqui é importante
nós lembrarmos isso, que o apóstolo Paulo, ele ensina que de fato morremos com Cristo. E isso é muito importante, porque se nós não entendermos que morremos na semelhança da morte de Cristo, também não entenderemos que estamos ligados com Ele em sua ressurreição, pois a sua ressurreição fala sobre a vida de Cristo agora vivendo em nós. E isso para nós é maravilhoso, pois tanto a morte e a ressurreição de Cristo são a fonte da nossa salvação. E agora o apóstolo Paulo, ele irá se aprofundar. Aqui no capítulo 7, do versículo 1 a 6, nessa passagem, o apóstolo Paulo se estendeu sobre o tema do relacionamento do crente com a lei. E é importante, amados, nós observarmos e entendermos isso de uma vez por todas, pois só assim entenderemos o que é viver para a glória de Deus, o que é viver em santidade, o que de fato significa santificação. A ideia principal aqui é que, assim como a morte física altera os relacionamentos segundo a lei, a morte em Cristo também altera as nossas obrigações legais com a lei. E isso nós muitas das vezes deixamos passar. Muitas das vezes nós fazemos muita confusão aqui nesse capítulo, justamente porque não levamos em consideração essas afirmações que o apóstolo Paulo faz. Por exemplo, nós entendemos que a punição que a lei exige é a morte, e vimos isso no sermão passado. Nós vimos que a lei, o pecado e a morte caminham juntos, e nós vimos que a morte é o salário do pecado. Nós vimos que quem faz esse pagamento e quem determina esse pagamento é a lei. Então é ela que nos dá a ração do pecado, que é a morte. E nós vimos que ninguém ficará insatisfeito ao receber o seu pagamento. Então a punição que a lei exige é a morte do transgressor. Mas aqueles que morreram por meio da união com Cristo já sofreram essa penalidade. Por isso que nós falamos que de fato nós fomos unidos com Cristo em sua morte. E é claro, também fomos unidos com Cristo em sua ressurreição. Porque Cristo morreu uma vez e de uma vez por todas para o pecado. Aqui nós entendemos isso, que nós também morremos de uma vez por todas para o pecado. E então agora, tudo que a lei exige, a sua penalidade, que é a morte, nós já sofremos essa penalidade em Cristo, porque estamos de fato unidos com Ele em sua morte e também na sua ressurreição. Então a lei não pode exigir mais nada. Amados, a lei já fez todo o mal que ela poderia fazer a nós em Cristo. A lei, ela poderia, toda a penalidade que ela exigia, ela já teve a sua paga. Cristo sofreu em nosso lugar, Ele morreu. A lei já fez todo o mal que poderia contra nós ali em Cristo, na cruz. Ela não tem mais nenhuma autoridade para nos condenar, e nem condenar ninguém que esteja de fato unido com Cristo. Amados, como isso é importante,
Quão profundo são essas doutrinas e essas verdades? Infelizmente, vivemos em uma geração onde essas coisas não são ensinadas como deveriam ser. Infelizmente, as pessoas não entendem o evangelho da glória de Deus. E as pessoas não entendem que nós, de fato, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. E assim como Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado, nós também morremos. E agora, como Cristo vive para todo sempre e vive para a glória de Deus, nós também viveremos para a glória de Cristo. Amados, toda a punição que a lei exigia, todo o mal que ela poderia fazer aos seus transgressores, nós que fomos unidos com Cristo, já recebemos a sua penalidade. Mas agora devemos continuar olhando para aquilo que o apóstolo Paulo quer nos dizer. Pois o apóstolo Paulo mesmo ele apresentando uma adequada, embora sucinta, explicação no tocante à revogação da lei, a questão ainda trazia em si algumas dificuldades. E ainda traz, amados, pois muitos têm dificuldades nesse ponto. E poderia, é claro, ter gerado ainda outras dificuldades. Portanto, o apóstolo Paulo agora considera em maior extensão de que maneira a lei ela é revogada em relação a nós. Já vimos que agora ela não tem nenhuma autoridade para nos condenar. Ele então mostra como poderemos beneficiar-nos desse fato de maneira extraordinária. Pois, enquanto a lei nos mantém cativos fora de Cristo, outra coisa ela não faz senão condenar-nos. Portanto, para evitar que alguém venha a acusar a lei por esta conta, ele, nesta notável passagem, admite e refuta as objeções carnais, onde também expressa de forma admirável a utilidade da lei. E é sobre isso que nós temos que nos atentar nessa noite. Como nós, mortos para a lei, mortos para o pecado, nos relacionamos com a lei. Amados, este capítulo 7 é um dos famosos capítulos da Epístola aos Romanos, e na verdade, da Bíblia toda. Qualquer pessoa que tenha algum conhecimento da doutrina e da teologia cristã terá falado e discutido muitas vezes sobre esse capítulo em questão. Talvez nenhum outro capítulo tenha sido mais vezes causa de discussão, debate e argumentação do que este. É por isso que muitas pessoas o conhecem melhor do que o capítulo 6, a qual nós estávamos meditando. Mas se eu fosse compelido a comparar esses dois capítulos, um com o outro, eu diria que o capítulo 6 é mais importante que o capítulo 7. Muitos estão familiarizados com este capítulo 7 por causa da troca de argumentos que geralmente se dá com relação à parte final dele, que vai do versículo 13 ao fim do capítulo. O grande ponto de discussão é quanto ao que exatamente o apóstolo Paulo está dizendo ali. Estaria ele, o apóstolo Paulo, se descrevendo como era então? Ou será que como ele fora no passado?
Seria a descrição de um homem anterior à sua conversão ou posterior a ela? Enfim, esse é um assunto de grande argumentação feita aqui sobre este capítulo. Pois isso é muito importante. Pois isso nós temos que ver, nós temos que ter a clareza. Amados, permitam-me dizer agora, logo no início, que terei bem pouca coisa a dizer sobre isso, porque, como eu entendo, essa não é a questão mais importante deste capítulo. Descobriremos a interpretação correta se abordarmos o capítulo todo de maneira correta. A abordagem errônea, como há pouco indiquei, é correr apressadamente através dos primeiros versículos. A abordagem errônea, como há pouco indiquei, é correr apressadamente através dos primeiros versículos, amados, para chegar logo à parte final, pois muitos fazem isso, são afoitos, não se atentam ao início. Tudo que eles querem, tudo que eles almejam é correr para o final. Muitos que não conseguem entender a parte final, não a entendem, sabe por quê? Porque justamente nunca entenderam a primeira parte dele. O apóstolo Paulo tinha em mente, sobremodo, lógica. Ele sempre caminha passo a passo em sua carta. Segue-se, pois, que em sua argumentação é muito perigoso isolar ou extrair um ou outro versículo ou parágrafo de qualquer parte. Por isso é importante, amados, ao passarmos a considerar o ensino deste capítulo, que nos lembramos de como ele iniciou, como foi que ele veio a escrevê-lo, que é que ele está tentando fazer ao escrevê-lo. Nós sempre, amados, devemos fazer isso, e nós sempre estamos, de fato, relembrando cada detalhe da carta, que até agora nós já meditamos. E isso é importante, porque nós não temos pressa em correr. Não é essa a nossa questão, mas olharmos atentamente cada detalhe. Começo, pois, lembrando a vocês, amados, aqui a conexão e o contexto ao capítulo 6 e 7 dessa epístola. Ao que me parece, e como vimos, quanto ao capítulo 6, devem ser considerados como um parênteses, esses dois. A exposição que o apóstolo faz da grande doutrina da redenção, o conteúdo do maior impacto do seu argumento, vai direto do capítulo 5, versículo 21, ao capítulo 8, versículo 1, ou talvez até o capítulo 8, versículo 5. Os capítulos 6 e 7 são um parênteses, no qual o apóstolo afasta-se da sua rota principal, a fim de esclarecer aqui para os seus leitores certas dificuldades que ele sabia que surgiria na mente dos seus leitores desta sua carta em Roma, e que já tinham surgido na mente de muitos cristãos em outras igrejas. Amados, essas dificuldades decorrem da tremenda declaração que o apóstolo Paulo faz no fim do capítulo 5, versículo 20 e 21, que diz: veio, porém, a lei, diz ele, para que a ofensa abundasse,
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está a declaração. Essa declaração, amados, é a declaração fundamental que encerra o argumento do capítulo 5, principalmente os versículos 12 a 19. Ali, o apóstolo Paulo trata da nossa incorporação em Cristo e explica que agora somos para Cristo o que outra hora éramos para Adão. Isso aqui é muito importante, como nós já falamos. Todo homem ou está em Cristo ou está em Adão. Não há um terceiro lugar aonde o homem possa estar. E que, por seguinte, então, o nosso futuro é certo e está garantido, porque onde o pecado, amados, abundou, superabundou a graça. E assim como o pecado reinou na morte ou para a morte, também a graça reinará pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, amados, nosso Senhor. Aqui, o apóstolo Paulo, podemos notar que imediatamente toma consciência do fato de que essa declaração está sujeita a grave erro de entendimento. No capítulo 3, ele já havia dito que estava sendo injuriado com calúnias, como se estivesse dizendo certas coisas, ali no versículo 8. Frequentemente faziam injustiça, falseando as suas palavras dessa maneira. Também nós temos procurado lembrar-nos de que, se a nossa pregação não expõe a esses ataques mentirosos, a probabilidade, amados, é de que não estamos pregando realmente o Evangelho. Por exemplo, ninguém foi tão caluniado como Martinho Lutero, que, sob a direção do Espírito Santo, redescobriu a grande verdade que levou à reforma protestante, a justificação pela fé. Sim, amados, essa doutrina que estava esquecida. Ele era constantemente exposto a toda espécie de declaração falsa a seu respeito, tanto com relação ao seu ensino, com relação à sua vida pessoal. Qualquer pessoa que pregue o Evangelho fielmente a doutrina da justificação pela fé será mal compreendida. Isso por causa do estonteante caráter dessa grande doutrina. Essa doutrina, ela é fundamental. Como o próprio Martinho Lutero sempre disse, é onde uma igreja está em pé ou cai, onde é uma igreja verdadeira ou é uma falsa. Então, amados, isso é muito importante. Agora, vamos prosseguir. Então o apóstolo Paulo logo vê que havia a probabilidade de que lhe fossem feitas duas graves acusações. A primeira acusação era de antinomismo. Amados, o antinomismo, termo cunhado por Martinho Lutero, do grego ant, que significa contra, e nomos, de lei, isso é, contra a lei, é definido como uma declaração que, sobre a dispensação do Evangelho da Graça, a lei moral é de nenhum uso ou obrigação, porque somente a fé é necessária para a salvação. Há os antinomistas que acreditam dessa forma. E aqui, a primeira acusação que era feita contra a pregação de Paulo era exatamente essa,
que Paulo estava ensinando o antinomismo, mas é óbvio que não. Então, a primeira acusação contra Paulo era de antinomismo. A acusação de que ele estava dizendo mais ou menos isso: viva como quiser, peque quanto quiser, tudo está bem, a graça cuidará de você e cobrirá todo o seu pecado. Era isso que estavam dizendo a respeito de Paulo. Ele se ocupa então aqui dessa acusação no capítulo 6. Por isso ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Nos primeiros capítulos sobre esse texto, vimos que ele refuta completamente esse argumento. Ele faz isso nos versículos 1 a 13 do capítulo 6, onde afirma que o efeito da graça abundante não é levar o homem a uma vida libertina, não é levar o homem ao pecado, não é fazer com que o homem se sinta confortável com o pecado. Pelo contrário, sim a justiça e a retidão. É isso que nós falamos. Toda mente carnal, toda mente caída, sempre levará para esse outro caminho. O caminho que, se pregamos a justificação pela fé, a certeza da salvação, logo os homens se sentirão à vontade para pecar, para cometer todo o pecado possível. Amados, nós já vimos que o apóstolo Paulo respondeu isso de maneira brilhante. Então, isso não é verdade, pois a graça nos leva a um viver justo, a um viver santo e a retidão. No entanto, depois, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. E aí também, ele sabe que será mal compreendido e que as pessoas dirão: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então ele refuta isso também, e de maneira terminante e incontestável, no restante do capítulo 6. Ele demole e ele põe por terra, ele destrói essas sugestões falsas. Ele prova que o efeito da graça abundante, longe de estimular o pecado, visa a morte do pecado e leva à santidade, e leva à justiça e à glória na presença de Deus. É isso que a justificação pela fé faz. É isso que a certeza da salvação nos mostra. Na verdade, ele prova que toda a finalidade da graça é promover a santidade, porque o propósito da graça é nos fazer santos, irrepreensíveis e imaculados para Deus, inculpáveis e perfeitos na presença desse Deus santo. É por isso que Ele nos elegeu para andarmos em santidade. Amados, quão loucos são as pessoas que pensam diferente. Como Deus nos dará a vida eterna sem antes nos dar a capacitação para vivermos de uma maneira que o glorifique? Como alguém que nasceu de novo não terá esse Deus sustentando a sua caminhada? Como se nós não fôssemos a morada do Espírito Santo. Contudo, amados, ainda há outro problema do qual tratar, porque no fim do capítulo 5, versículo 20 e 21, ele não somente havia feito declarações acerca da graça, mas também, tendo sido mal compreendido,
a respeito dela. E isso levou à segunda acusação, que estava sendo movida contra o apóstolo, a saber que a sua pregação da justificação somente pela fé e da nossa união com o Senhor Jesus Cristo parecia eliminar totalmente a lei nos procedimentos de Deus para com a raça humana. Pois bem, não admira que as pessoas digam isso, porque Paulo tinha empregado uma frase um tanto audaz acerca da lei, no versículo 20 do capítulo 5. Veio, porém, a lei, disse ele, e nós o parafraseamos dizendo: a lei entrou não na linha principal, mas, por assim dizer, pelas laterais. Paulo sabia que as pessoas de mentalidade legalista e de antecedentes judaicos estariam inclinadas a dizer: você não deve falar desse jeito, Paulo, da lei. Não deve falar da lei como algo que corre por fora. Não seria isso menosprezar a grandeza e a glória da lei? Não seria virtualmente sugerir que a lei é uma coisa mais ou menos indiferente? É porque o apóstolo Paulo sabia que a sua frase estava sujeita a ser mal compreendida, que ele dedica este capítulo 7 a uma explanação e explicação da que ele quis dizer com aquela forma de expressão. Amados, nós olhando para isso, nós podemos nos gloriar. Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. O apóstolo Paulo está abrindo os nossos olhos para que possamos olhar atentamente então para o texto. E agora nós temos que olhar para ele. Ele vai dizer: não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Por isso é importante nós entendermos a nossa união na morte de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo vai nos dar o exemplo do casamento, sobre a lei que rege sobre a união. Pois no versículo 2 ele vai dizer: porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei e do marido. Veja o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos em um relacionamento profundo com a lei, estávamos casados com ela, e isso é importante, pois o apóstolo Paulo, ele usa então aqui esse exemplo do casamento. Ele usa o exemplo da lei do divórcio, que a lei, ela perde toda a sua autoridade quando a morte impera, pois a penalidade da lei é a morte. Então aqui, o que Paulo está nos ensinando é que nós morremos, aqui nós somos libertos. Assim como a mulher está livre para se casar com outro após a morte do seu marido, é isso que Paulo está nos ensinando. Paulo estava nos ensinando que nós estávamos casados com a lei, porém veio a morte, morremos. Agora a lei não tem mais nenhuma autoridade sobre nós. E agora nós estamos livres para nos casar com outro, para nos casar com Cristo. No versículo 3, ele diz: de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, versículo 4, também vós estáis mortos para a lei,
pelo corpo de Cristo. Veja, mais uma vez, Paulo diz: olha, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, e essa morte nos libertou da lei. Foi a morte de Cristo que anunciou o nosso divórcio com a lei. A lei agora não tem nenhuma autoridade, não estamos mais ligados à lei, mas estamos agora ligados com Cristo, estamos casados com Ele. Veja, o corpo de Cristo, quando Cristo morre, Ele morre a nossa morte. Quando Cristo morre, somos unidos com Ele. Por isso o apóstolo Paulo diz: assim, meus irmãos, vós também estáis mortos para a lei. Veja, a lei não pode mais fazer nada contra nós. A sua penalidade, tudo que ela pode fazer com o homem, ela já fez em nós, em Cristo. Aí ele prossegue dizendo: para que sejais de outro. Esse outro é Cristo, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Então aqui o apóstolo Paulo nos faz olhar essa realidade. Aqui o apóstolo Paulo nos faz enxergar a profundidade disso. Veja, agora estamos mortos para a lei, mas vivos para Deus. Quando Cristo morre, somos unidos a Ele, e verdadeiramente nós morremos, e agora nós estamos casados com Cristo. Amados, Ele vai dizer: porque quando estavas na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem frutos para a morte. Mais uma vez vemos a lei, o pecado e a morte. Amados, aqui está a trinca, aqui está o tripé: pecado, lei e morte. Porém, agora ele vai dizer que nós estávamos inclinados às nossas paixões, estávamos fazendo tudo o que a lei pedia para que nós fizéssemos, para aumentar a nossa condenação, para aumentar a nossa culpa. E no versículo 6, ele vai nos dizer: mas agora temos sido libertos da lei. Como fomos libertos da lei? Como a lei deixou de ter a sua autoridade sobre nós? Como a lei não pode mais colocar sobre nós a sua penalidade? Agora estamos livres da lei. Livres em qual sentido? Nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. A lei não pode mais nos punir. A lei não pode mais exercer autoridade sobre nós, porque estamos unidos, casados com Cristo. Por isso ele diz: tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ora, o que o apóstolo Paulo faz? O que o apóstolo Paulo quer que nós olhemos? O que de fato sumiu das nossas mentes? Muitos hoje não conseguem entender essa doutrina. E se nós não entendermos aqui, o restante fica completamente obscuro. Pois agora o nosso viver é um viver para a glória de Deus. Veja, agora nós nascemos de novo. Agora nós temos uma nova natureza. Porém, nessa nova natureza, a lei agora não pode mais nos punir. A nossa relação com a lei agora é totalmente diferente. Pois antes era algo externo a nós, era algo que não nos comunicava nada, a não ser a nossa condenação. Porém agora nós conseguimos enxergar que a lei interiorizada em nosso coração está de acordo com a nova natureza.
e agora nós temos prazer na lei. Por isso é importante entendermos que se de fato morremos com Cristo, com Ele ressuscitamos. E agora o pecado não tem mais domínio sobre Cristo, porque Ele morreu uma vez por todas em nosso lugar. Mas enquanto a viver, Ele vive para sempre. E essa vida agora é colocada em nossos corações. Então, o fim do nosso relacionamento com a lei é Cristo. E agora nós temos um novo tipo de relacionamento com a lei. Não temos mais um relacionamento como antes. Pois antes, tudo que poderíamos obter da lei é exatamente a nossa condenação. Tudo que a lei poderia fazer em nós, antes de Cristo, era mostrar o quão depravado nós somos. A lei não poderia nos regenerar. A lei não poderia nos fazer de novo. A lei não foi dada para esse objetivo. A lei não foi dada para esse fim. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo era que nós tínhamos um relacionamento e estávamos ligados à lei até que a morte de Cristo viesse a acontecer. Então, quando Cristo morre, Ele rompe o nosso cativeiro. Ele nos liberta. Agora somos libertos em Cristo. Somos postos em liberdade, em novidade de vida. Agora nós conseguimos enxergar isso, coisa que não conseguiríamos enxergar outrora. Então, o apóstolo Paulo, ele irá prosseguir. E ao prosseguir, nós olharemos isso no outro culto. Pois agora o apóstolo Paulo irá nos mostrar um pouco mais profundamente como estamos mortos para o pecado. Qual é o nosso relacionamento de fato com a lei? Pois nós vimos que morremos para ela. A lei agora não tem mais autoridade sobre nós, mas Cristo tem autoridade sobre nós. Por isso agora nós somos salvos, não porque guardamos a lei, mas porque Cristo nos libertou dela. Agora nós somos salvos de uma maneira gloriosa, de uma maneira esplendorosa. Nós somos salvos porque Cristo morreu a nossa morte. Cristo anunciou o nosso divórcio da lei. Então a lei, ela perde a sua autoridade sobre nós ao executar a sua penalidade em Cristo. Por isso que quando nós estamos unidos com Cristo na sua morte, também estamos unidos com Cristo na sua ressurreição. E agora podemos entender que a vida de Cristo em nós nos leva então a essa novidade de vida. E nós iremos olhar isso um pouco mais adiante. Pois no versículo 7, o Paulo, ele vai nos fazer enxergar o nosso grande problema. O grande problema de todo homem antes de Cristo. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar o quanto a lei é bela, e que o problema do homem não é a lei, mas é ele em si, a sua natureza. Então, amados, ele vai nos dizer: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então no culto que vem nós vamos nos aprofundar, nós vamos olhar um pouco mais e entender isso que Paulo está falando.
Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é isso, que Cristo, ao morrer, nós somos unidos com Ele, e é dessa maneira, é dessa forma que somos libertos da lei, que a lei perde a sua autoridade sobre nós, a sua penalidade não pode mais nos alcançar, e agora nós somos livres, e agora nós temos um relacionamento com Cristo, somos casados com Ele, unidos com Cristo, e isso é maravilhoso. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia estar na Tua presença, que a Tua graça, Senhor, nos guarde, e que Teu Espírito Santo, ó Pai, coloque em nosso coração, Senhor, a Tua lei. Pai amado, que nós possamos entender isso, ó Deus, que nós possamos entender que a Tua graça nos basta, que nós possamos entender agora que nós somos novas criaturas em Ti, ó Deus. Amém, Jesus. Amém.